Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos, Arthur, Gustavo, eu, Rafael, sócios do MAB Advogados, para falar de um tema muito bacana. Vamos falar hoje de um tema que supera até a questão jurídica, também envolve questões de investimento. Vamos falar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo sobre ativos estressados e o quanto isso surgiu no mercado como uma oportunidade. Estou aqui com o Dr. Gustavo Marqueto, Dr. Arthur Além. Gustavo, fala um pouquinho para o pessoal sobre o que é o ativo estressado e por que isso é uma oportunidade hoje de mercado. Na verdade, quando se fala em ativo estressado, muitas vezes não existe uma definição muito concisa e objetiva, né? Quando fala nesse ativo, geralmente é algum ativo atrelado a uma empresa ou a um condomínio de proprietários ou a uma pessoa física isolada que tem um endividamento significativo e esse ativo tem algumas restrições para ser comercializado da forma usual. Então ele precisa, em geral, de uma estruturação jurídica que viabilize a negociação, ou mesmo que ele seja utilizado para pagamento de créditos, né? Então, quando se fala em ativo estressado, um resumo mais simples seria um bem, um patrimônio ou um direito que tem um endividamento e que deixa ele numa situação especial de negociação. E aí que surgem as oportunidades de negócio, porque como ele está fora do mercado, ele deixa de ter a mesma condição de preço. Para que alguém se interesse na aquisição ou qualquer estrutura de negócio, a pessoa vai exigir um prêmio maior. Sim. Então, aí que surge a oportunidade de ganho. Legal. Arthur, fala um pouquinho para a gente das experiências aí no escritório, onde vocês mais encontram essas oportunidades desses ativos? É no bojo de um processo judicial, uma disputa familiar? Fala um pouquinho para a gente aí na prática o que você tem visto e as oportunidades que vocês no dia a dia já se depararam e conseguiram oferecer para os clientes do escritório. Bom, quando a gente fala de ativo estressado, o Gustavo muito bem posicionou, né, os nossos clientes sobre o que significa um ativo estressado. E a aquisição desse ativo estressado, ela pode se dar de diversas maneiras, né? A mais conhecida e a mais divulgada é o leilão judicial e o leilão extrajudicial, que é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Porque é algo que está muito na mídia, mas que a gente sabe que demanda uma análise criteriosa por parte do advogado sobre a segurança naquela aquisição, né? Então a gente tem que olhar muito bem o edital, o que prescreve o edital, quais os débitos que recaem sobre aquele imóvel. E aí seria a pauta, Rafa, para a gente falar um podcast só sobre quais os cuidados que a pessoa tem que ter antes de prosseguir com uma aquisição de leilão. A gente tem que ter muito cuidado. É uma informação que está sendo muito divulgada, mas eu sempre aconselho a não tomar nenhuma providência sem antes procurar de fato uma pessoa, um profissional que seja especialista, porque é uma tarefa que demanda ali um conhecimento técnico de um advogado tributarista, de um advogado civilista, de um advogado imobiliarista. Então, assim, é algo que tem que ter muito cuidado. Uma forma de aquisição que a gente tem trabalhado bastante, e vocês sabem disso, é a aquisição de crédito, né? Um exemplo que a gente passou recentemente, você acompanhou, é a cessão de crédito. Então, o banco ele empresta um dinheiro para uma pessoa, pega um imóvel em garantia, e essa pessoa ela passa a não ter mais condições de pagar o banco, e esse imóvel ele acaba acaba havendo a possibilidade dele perder esse imóvel. E aí entra a nossa indicação, a nossa expertise. A gente faz a intermediação dessa cessão desse crédito para o investidor, e o investidor passa a exercer a posição de exequente. E aí, como exequente, ele passa a exercer todos os direitos do crédito, inclusive com a possibilidade de tomar, né, esse imóvel daquele devedor. E aí existem alguns meios. Um deles é ou adjudicar num processo de execução, ou talvez proceder à arrematação num leilão, enfim. A gente tem que analisar muito
o caso a caso. Mas, basicamente, né, quando a gente fala de aquisição de ativo estressado, eu vejo essas duas formas, né? Ou aquisição mediante leilão, ou talvez adquirindo um crédito aí de um banco para poder prosseguir com essa execução. Porque quando o investidor ele compra o crédito, ele está focando no imóvel, ele não está focando no crédito em si. Porque às vezes ele sabe que o devedor já não tem mais capacidade de pagamento, mas ele assume todos os direitos do banco sobre aquele imóvel. Então, basicamente, Rafa, óbvio, né, que não é só isso. Aqui a gente visa só dar um panorama geral. Mas eu imagino que sejam as formas mais palpáveis do investidor prosseguir com a aquisição desse ativo estressado. E é uma área que a gente tem experimentado bons resultados, né? Surgiu de alguns clientes investidores. A gente fez isso pontualmente, atendendo alguns clientes. E isso tomou forma. Hoje a gente tem um braço dentro do escritório negocial, não só jurídico como financeiro, e eu penso, né, e vejo isso como uma baita oportunidade para aqueles que desejam não só adquirir imóvel, mas como diversificar o investimento e com baita retorno. Deixa eu só fazer um adendo no que o Arthur disse, eu acho muito importante. E até citar um caso prático para ficar mais elucidativo. Legal, o caso prático é bom porque o pessoal consegue visualizar bem. Exatamente. E um negócio que parece ótimo se torna um pesadelo. Nós vamos falar um pouquinho de riscos depois. Eu acho que a importância da análise do case é muito grande. Nós já tivemos vários casos aqui no escritório às vezes a gente teve a oportunidade de acompanhar um cliente no pós-leilão e ele vem desesperado com um problema, porque o apartamento que vale 500, ele vai, e hoje os leilões são mais acessíveis a todos, estão aí na internet. Então aquele apartamento que vale 500, ele arremata por 400. Fiz um excelente negócio. Comprei algo que valia 500 pagando 400. Na emoção? Isso, foi na emoção e tive um desconto de 20%. Só que depois que ele arremata, ele lembra que o apartamento tem que pagar IPTU e tem que pagar em condomínio. E pagar a comissão do leiloeiro. E pagar a comissão do leiloeiro. Não raro desocupar o imóvel que está ocupado com o antigo proprietário. E esse cara, essa pessoa que fez essa arrematação, buscou o nosso serviço do pós-arrematação e descobriu que além dos 400 que ele pagou no apartamento, que era avaliado por volta de 500 mil, ele tinha uma dívida de IPTU próxima de 100 mil reais, tinha uma dívida de condomínio de 230 mil reais e a conta não fechou. O apartamento que ele arrematou como um ótimo negócio, ele, no custo final de aquisição, ele gastou aí 30% além quase do valor de avaliação do apartamento. Então, o que era um excelente negócio se transforma num pesadelo e em prejuízo. E buscou-se o cancelamento da arrematação e foi impossível. Já tinha saído a carta de arrematação e ele levou as obrigações condomínio e imposto, que acompanham o imóvel, levei junto com o apartamento. Então, importante ter uma orientação e buscar informações, porque além dessas tem outros vários riscos aí. Pessoal, hoje fala-se muito em oportunidade de investimento. Ativo estressado antigamente era uma questão muito burocrática, inacessível. Hoje a gente sabe que isso democratizou muito. E por experiência aqui no escritório, a gente tem projetos que a gente fez estrutura desde 200 milhões de reais até um cliente que arrematou um apartamento de 400 mil. Antigamente era visto, essas oportunidades eram vistas somente por grandes incorporações, grandes estruturas de investimento, e hoje democratizou. Gustavo, fala um pouquinho para a gente, já que você falou de risco, e o pessoal que está acompanhando, eles têm que saber, porque hoje os leilões são... A gente está falando de leilão, mas hoje tem acesso a informações pela internet. Fala da importância de ter uma assessoria jurídica multidisciplinar para conseguir dar uma segurança, e esse nosso ouvinte, que é o investidor, que quer entrar nessa empreitada, minimizar esses riscos e conseguir o ganho que ele almeja. Primeira providência se tomar para evitar o risco.
saber o que está comprando. Geralmente, um ativo estressado vem acompanhado de algumas situações paralelas aí de risco. Vamos lá. Eu arrematei um bem. Como eu já disse, vieram os débitos de IPTU, vieram os débitos de condomínio, mas em alguns casos, as estruturas, esses ativos estão integralizados em empresa. Entendi. E muitas vezes o que viabiliza negócio é a compra da empresa e não do ativo isoladamente. Por quê? Porque aquela pessoa que está dispondo daquele ativo, ele tem endividamento trabalhista, ele tem endividamento bancário, ele tem endividamento tributário. Então, as grandes oportunidades hoje de compra de ativos estressados são de situações especiais em que você faz a assunção de um débito, né, através da aquisição de uma empresa ou através da aquisição de um imóvel, e você traz junto com o ativo todo aquele endividamento. E muitas vezes a oportunidade está em renegociar esses débitos, e aí que vem o resultado da operação. Só que se você não faz isso de uma maneira estruturada, pode existir uma confusão patrimonial em que os débitos dessa empresa, os débitos desse imóvel, se confundem. O termo jurídico é confusão patrimonial, mas é de fato uma confusão, se confundem com o ativo. Então aquele endividamento passa a gerar uma corresponsabilidade para aquele que está adquirindo. Existem muitas formas, seja do ponto de vista societário, seja do ponto de vista negocial, para fazer o isolamento desse ativo e deixar de que esse ativo ou essa empresa, que é o veículo de venda do ativo, contamine a pessoa do adquirente. Isso é fato. Seja através de uma estruturação de uma unidade de produção independente de uma recuperação judicial, seja através de uma criação de uma sociedade de propósito específico. É lógico que a gente precisa entender o custo do remédio e qual o tamanho da doença, porque às vezes não é o caso de ajuizar uma recuperação judicial para fazer o trespasse de um ativo. Às vezes é o caso de negociar com os clientes. Então, a gente, para definir esse risco, eu tenho que saber endividamento e eu tenho que saber se o ativo é suficiente para pagar esse endividamento. E é lógico que ter o prêmio do investidor que caiba na conta e saber o quanto ele vai pagar. Ou seja, uma planilha. Ativo, menos contas, menos débitos, e o prêmio investido e outros custos que vai ter com distribuição de ação, etc. Legal, Gustavo. Foi bacana o que você falou. Outros custos. Arthur, fala um pouquinho das experiências que nós tivemos aqui no escritório, porque nós temos o passivo real, que às vezes está envolvido em um ativo, e tem o passivo oculto. Exatamente. Também. Conta um pouquinho, Arthur, de alguma experiência que a gente teve aqui, em que, a princípio, foi feito um diagnóstico, tinha ali X milhões de reais, só que dentro da due diligence que foi feita pelo escritório, a gente conseguiu um levantamento que tinha outras dívidas com o fornecedor. Isso é muito comum também. É legal a gente ressaltar e alertar o pessoal que está acompanhando a gente? Com certeza. Existe o passivo oculto e aquele que a real. Gente não consegue... o real e o oculto, né? Quando a gente fala de uma aquisição segura, a gente tem que olhar para absolutamente tudo, né? E essa é a importância da due diligence. E, às vezes, uma aquisição que pode parecer não tão segura, a gente dá o conforto para que aquilo se torne uma aquisição segura. Quando a gente fala de fraude, acho que você está querendo falar um pouco de fraude contra credor, é algo que é muito relativo, né? Sobre os débitos que recaem sobre o bem. A gente passou recentemente por uma aquisição assim, era um passivo que não era visto, mas a gente sabia que uma hora ou outra ia vir à tona, mas a gente deu todo o suporte para que aquela aquisição pudesse ser segura e efetivamente foi. Mas de fato, né, a gente quando
pensa numa aquisição de patrimônio, a gente tem que olhar para todos os campos. Legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente já trocou essa ideia, mas eu acho legal quem está acompanhando a gente saber também. Às vezes muita gente fala, ativos estressados, o único que sai com a vantagem é aquele que está adquirindo, né, que está comprando o bem com um deságio significativo. E foi bacana porque teve um caso aqui no escritório que após toda a estruturação que nós fizemos, obviamente a gente não pode, né, abrir nomes, nada, nem valores, acho que não tem problema, mas foi legal porque nós conseguimos fazer uma estruturação em que a gente gerou alto ganho para o cliente investidor, mas eu achei interessante, Gustavo, que a gente acha que o beneficiário é só quem está adquirindo o ativo estressado. E, na verdade, ao final da estruturação, quem também agradeceu por tudo que foi feito foi a pessoa que era o proprietário dos bens, né, que tinham vários bens envolvidos. Porque ele falou, olha, vocês conseguiram fazer uma estruturação que sozinho eu não conseguiria vender, até o corpo jurídico que ele tinha não tinha expertise em várias áreas para estruturar isso, e ao final foi bacana porque as duas partes saíram satisfeitas. Os investidores, porque ao final da operação fizeram uma aquisição de um bem com deságio significativo, e o devedor, porque ele conseguiu resolver aqueles embrólios, e isso facilitou com que ele continuasse fazendo a gestão do patrimônio dele, que não estava diretamente contaminado. Isso acontece bastante, Gustavo? Acontece, e sempre a gente busca um ganha-ganha, né? Para o negócio ser bom, ele tem que realizar e resolver a dor de ambas as partes. E além dessas estruturas que a gente tem um investidor comprador e a pessoa que é o detentor aí desse ativo, teve algumas estruturas, inclusive recentemente a gente está finalizando a estruturação de uma, que tem que trazer dinheiro de terceiro, né? Tem. Que eu acho que foi algo que a gente começou a fazer e deu muito certo. Porque ninguém compraria, porque são 26, esse caso específico, são 26 imóveis, e o endividamento é significativo, com mais de 10 instituições financeiras e terceiros, inclusive tem até securitizadora no meio. E o cliente até era conhecido no mercado por um behavior não muito bom, Sim. que na verdade esse behavior veio por uma sucessão, processo de sucessão que ele está passando. Mas a gente conseguiu fazer uma captação. Esse dinheiro novo, com esse recurso novo, nós renegociamos o passivo dele. Ele teve que pagar um pouco de juros, teve um custo financeiro desse empréstimo, só que em contrapartida ele conseguiu vender os ativos a preço mais próximo de mercado. Uhum. Então ele pagou um prêmio para o investidor, que na verdade foi quem pôs o dinheiro, e conseguiu um terceiro, que era o comprador final, que vendeu esses imóveis dentro do prazo usual de mercado, que foram 3 anos, uma mais 3, ou uma mais 2, eu não me acordo. E teve essa participação desse terceiro. Então, com essa... E a gente, quando chegou o caso no escritório, a gente sentou e conversou. O fato é que, se não fosse a intervenção do escritório, esse cliente específico, ele teria perdido todo o patrimônio. Sim. E a dívida dele não teria sido paga. Não teria sido paga, exatamente. Esse é o fato. E aí entra o ganha-ganha que o Gustavo falou. Vocês falando desse caso, né, que para a gente foi expressivo, e eu estou aqui me recordando o quanto foi desafiador, porque hoje a gente tem uma equipe que dá um suporte, seja na área tributária, na área de recuperação e falências, direito imobiliário, e foi engraçado porque, assim, repensando aqui, foi muito desafiador, porque a gente tem que ter expertise, né, e profissionais envolvidos na área de direito imobiliário, direito ambiental, na área de captação de investimentos, recuperação e falência. E aí, assim, tem a questão humana, né, Gustavo? Você tem que ter habilidade para fazer gestão de conflitos. Exatamente. Porque é muito difícil você sentar, reunir todo mundo, em que os interesses são totalmente divergentes, e você conseguir... Acho que essa é a grande sacada, né, Gustavo? Você conseguir hoje, e acho que, modéstia à parte, o escritório hoje está bem preparado nesse sentido. Conseguir ter um conhecimento técnico e fazer essa gestão desses conflitos de interesses para todo mundo convergir para um interesse só. Isso realmente é desafiador. Desafiador, e eu acho que a gente tem que sempre ver fora da caixa, né? E a dor do nosso cliente existe. Quando ele vem procurar, ele
Ele ou é o devedor ou é o comprador, né? É o dono do ativo ou o investidor que está comprando. Mas a gente tem que ver a dor e tentar mobilizar aí a nossa rede de contato e buscar o melhor negócio para o cliente. Mesmo porque é para viabilizar. Sim, sim. Porque se não se busca um bom negócio, se não se trabalha bem a oportunidade, né, o deal, com certeza não vai concretizar. E muitas vezes chega aqui no escritório gente que já bateu aí o mercado. Já rodou atrás de... E a gente sempre... É a mesma situação. Para, respira, deixa de sonhar. Isso que você quer não para de pé. E tem que planejar. Tem que planejar. E vamos, para, respira. Se você não trouxer dinheiro de terceiro, ou se a gente não fizer uma distribuição de uma recuperação judicial em alguns casos específicos, ou se a gente não fizer algumas dações e pagamentos e liquidar a parte do ativo com algum credor que realmente tem interesse em já resolver e negociar por um valor menor o débito. Então, cada caso é um caso, não é receita de bolo. Né? É o que eu sempre falo, a gente tem que sentar, entender o caso e aí buscar as soluções aí que são viáveis, né? É por isso que é legal a gente ressaltar, quem está acompanhando o nosso bate-papo, procure bons profissionais, Sim. profissionais capacitados e profissionais que tenham foco em solucionar problema, né, Sim. Gustavo? A gente acompanha, muita gente hoje fica pensando só no ganho, seja de honorários ou na repercussão que isso vai gerar, mas o importante é você aí que está acompanhando a gente, ou que está com um problema para resolver, ou que hoje tem uma disposição de capital para investimento, a gente recomenda sempre buscar profissionais capacitados, que tenha essa característica, essa estrutura multidisciplinar para conseguir dar amparo e, de fato, fazer um negócio sólido. E né? eu acho que o diferencial que a gente tem aqui no escritório é uma postura de trazer o cliente para a realidade. Né? E é uma conversa complicada, de mostrar que às vezes a melhor solução não é a que ele infelizmente gostaria. Que ele gostaria. E também tirar aquele demover daquela belicosidade do quero brigar na justiça. Nós, como advogados, sabemos que muitas vezes o caminho da justiça é interessante. O primeiro juiz da causa é sempre o advogado. Às vezes é interessante para o cliente, mas vale a pena o prazo. Vale a pena o custo que ele vai ter desses juros, da perda de utilidade desse patrimônio no prazo de uma disputa judicial? Vale a pena? Quanto custa o seu dinheiro? Quanto custa o seu patrimônio? Se eu realizar aquele patrimônio e transformar aquilo em liquidez e colocar no mercado, ou mesmo buscando oportunidades aí de bolsa ou compra de outros ativos, quanto tempo que eu vou demorar para recompor o capital do valor que ele achava que valia esse ativo? Sim. Então, acho que é algo que a gente consegue fazer aqui no escritório e muitas vezes a justiça não é o caminho, né? A justiça eu acho que tem que ter aí quando existe. Somos especialistas em litígio, gostamos do litígio, adoramos peticionar, adoramos despachar, mas às vezes isso não resolve o problema do cliente, não resolve o problema do financeiro dele ali naquele momento. E é engraçado, Gustavo, que às vezes a gente também assume riscos, né? Sim. Porque às vezes a gente dá um parecer, faz uma recomendação. Eu me recordo de um cliente nosso em que ele estava bem reticente de fazer a alienação, era um ativo estressado que estava envolvido numa briga familiar. E a gente meio que foi orientando para ele desapegar e fazer a alienação desse bem. E aí nós fizemos uma projeção, o quanto ele poderia ter de ganho futuro, resolvendo e realizando, né, a venda de uma propriedade. E graças a Deus a gente assumiu o risco, mas isso acabou gerando altos ganhos para quem fez a alienação. Isso é bacana. Óbvio que a gente assume risco, mas é bacana também ter essa postura que isso gera confiança para os clientes. Né? Claro. Bom, vamos concluir aqui o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui horas conversando. O escritório ele tem expertise também em M&A. Sim. Fala um pouquinho para a gente, Gustavo, esses projetos, né, de M&A, investidores que têm interesse em levar o dinheiro para fora do Brasil e que também, não raro, em algumas oportunidades, em alguns projetos, têm ativos estressados envolvidos nisso. Sim. Fala um pouquinho do que o escritório também tem expertise nesse sentido.
A gente busca sempre que chega o caso, estudar qual a melhor saída e uma solução mais viável possível para o cliente. Muitas vezes ele tem o ativo, ele tem a operação, ele tem o imóvel e às vezes não consegue fazer a gestão, não tem capital aí e já não consegue tomar recurso. Então, em alguns casos, a gente chega a fazer o M&A, chega a sugerir uma fusão, a gente traz algum investidor que passa a ter uma participação societária do negócio e eu brinco, né, que 50% de menos 10 é menos 5, né? Mas 50% de 10 positivos são 5. Então, é melhor que você tenha um sócio capitalista e que coloque o dinheiro na operação e muitas vezes faça uma composição aí, acionária, de governança, gestão compartilhada, veto e outras cláusulas que a gente usa em direito societário, mas garante a viabilidade do negócio, a perpetuação do negócio. Eu acho que isso é muito importante. É melhor ser sócio de algo que prospere, que tenha condição de gerar cash flow e tenha um EBITDA positivo, do que ser dono sozinho de um ativo que, infelizmente, não vai ter nenhuma produção mais, não vai ter uma atividade produtiva e, muito pelo contrário, ele vai continuar acumulando juros de obrigações. Não adianta ter uma Ferrari e não ter carteira de motorista. Não ter carteira de motorista. E vai continuar acumulando juros das obrigações vencidas e vai continuar sem gerar caixa. Então, essa é uma solução bacana. Em alguns casos também a gente traz recurso de fora, né? Tem algumas oportunidades de crédito aí no exterior. A gente escuta muita conversa fiada, muita história da carochinha, mas efetivamente existe, né, a possibilidade de captação e investimento exterior, como também investir no exterior. E levar, e às vezes liquidar esse ativo e levar o recurso para fora. Né? Eu acho que tem várias possibilidades aí que a gente pode trabalhar. Bacana. Bom, eu acho que para a gente finalizar, tá acabando o nosso tempo, é legal falar para quem está acompanhando esse bate-papo, né, e vamos falar um pouquinho da gente, né? Porque nós falamos aqui de um assunto, de um tema em que nós trabalhamos, só que nós também somos investidores em ativos estressados, né? É bacana deixar isso também, né, Arthur? Claro para o pessoal, que a gente, óbvio que facilita pelo fato da gente ter expertise, mas realmente é um produto hoje atrativo, ele está mais acessível e nós não só recomendamos, né, o pessoal que tem interesse em buscar mais informação, buscar uma assessoria, mas na prática a gente já trabalhou como investidor do nosso próprio capital. Não raro, a gente vira sócio do nosso cliente, né? Isso, você sabe mesmo, disso. isso mesmo. A gente tem que desmistificar um pouco essa questão do investimento, né? Quando a gente fala de investimento, a gente acaba imaginando algo muito grande. E, de fato, né, existe esse investimento. Mas é um produto que está acessível para todo mundo, desde o pequeno até o grande. O que a gente precisa é desmistificar e dar o recado de que... Porque quem está nos ouvindo pode achar que, às vezes, é algo complexo. E não é. Não é. O leilão é um bom negócio, a cessão de crédito é um bom negócio, desde que a pessoa, o investidor, ela esteja bem assessorada. Então, a nossa função é essa e é um baita produto, é algo que a gente acredita, que a gente faz, e se a gente não acreditasse e não fizesse, a gente não indicaria. Bom demais. Bom, agradecer mais uma vez o bate-papo. Nós temos... Acabou. Tem mais, eu posso fazer só... 58 segundos. Eu fiquei entorpecido, Gustavo, pela sua elegância, eu quase não consegui falar. Eu pensei que a gente fosse falar em italiano, mas só parabenizar, extremamente elegante. Próxima vez a gente fala. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar do lado dessas duas feras e grandes amigos. Um abraço a todos.